Um dos maiores problemas que o ateísmo enfrenta hoje em dia é a resposta do porquê existe alguma coisa ao invés do nada. Resposta que nenhum deles consegue dar satisfatoriamente. Então, todo ateu que você perguntar por que algo existe, ele nunca vai conseguir te dar a resposta filosófica devida para essa pergunta, porque é uma pergunta que eles não têm a capacidade de responder. Então hoje, pela primeira vez aqui no Razão na Garagem, a gente vai explicar um argumento que é o argumento cosmológico Kalam. E você vai aprender tudo sobre como o ateísmo não tem fundamento nenhum para sua existência. Saudações internet, você está assistindo a Razão na Garagem e eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples para vocês conseguirem entender da forma, sei lá, melhor forma possível. Antes disso, quero mostrar pra vocês aqui o canal do meu amigo Gustavo Cabral. Se inscreve lá. Se você quer saber sobre fotografia, se inscreve lá. Ele é um fotógrafo, tanto que tudo isso aqui que vocês veem no Razão na Garagem, todas as nossas produções audiovisuais vem dele. Então vocês sabem que o cara é bom, o cara é brabo, sinistro. Se inscreve lá. Se você quer aprender fotografia, filmagem, edição de uma forma descomplicada, se você gosta disso, então eu tenho certeza que o canal dele vai te agradar bastante. Também, se você for de Teresópolis, que da região serrana do Rio, ele também faz trabalhos, então você pode entrar em contato com ele para poder fazer algum trabalho com ele se você for da região. Valeu! Deus não precisa luz, de varinha. E plim, apareceu o sol. Você acredita nisso? Eu acredito daí! Você é burro. Vai me bater? Vamos lá, primeiramente, as premissas do argumento cosmológico Kalam. São três premissas, né? A premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Premissa 1. Tudo o que veio a existir tem uma causa. Premissa 2. O universo começou a existir. Conclusão. Logo, o universo tem uma causa. Baseando na teoria do Big Bang, nós sabemos que o nosso universo, o espaço e o tempo, surgiram a partir de uma singularidade, em um ponto específico do espaço e do tempo em algum momento no passado, no primeiro momento do passado, digamos assim. Entretanto, para que o universo viesse à existência, ele precisava de uma causa, porque o universo veio a existir. Se ele não é eterno, como é provado pelo Big Bang, então isso significa que o universo necessariamente precisa possuir uma causa para si mesmo. Essa causa, ela precisa estar além do universo, ela precisa ser maior do que o universo. Então essa causa, ela precisa ser atemporal e não espacial. Isso significa que essa causa não pode ser parte do universo, ela tem que estar além do universo. Essa causa além do universo, que não está presa no tempo nem presa no espaço, é o que nós chamamos de Deus. Porém, nós vamos agora para alguns questionamentos que alguns ateus vão dar a esse argumento, e a gente vai aproveitando essas críticas e vai explicando um pouco melhor esse argumento, até que no final do vídeo você vai entender tudo. Muitos ateus dizem que esse argumento não é suficiente para poder afirmar a existência do Deus cristão, porque eles vão falar assim, esse argumento no máximo do máximo prova a existência de uma causa primeira ou de um Deus deísta, aquele Deus que cria o universo e se distancia, mas ele não prova a existência do Deus cristão. Isso, na verdade, é um problema de compreensão do argumento. O motivo, o objetivo do argumento não é, de forma alguma, estabelecer que a causa primeira é o Deus cristão. O objetivo é dizer que o Deus cristão está em conformidade com aquilo que nós chamamos de causa primeira. Então nós identificamos, olhamos no Deus cristão algo que essa causa primeira precisa possuir. Então, quando nós temos lá na Escritura Sagrada falando que Deus é eterno, Deus é o princípio, nós identificamos no Deus cristão essa causa primeira. Então o objetivo do argumento não é provar que o Deus cristão existe. O objetivo do argumento é provar que uma causa primeira existe e 2, provar que o Deus cristão se identifica com essa causa primeira. Outros ateus vão falar que a lei da conservação da energia prova que a energia não é criada nem é destruída, mas ela é transformada. Isso é um grande problema. Primeiro porque isso é um resumo muito simplório do que diz a lei da conservação da energia. A lei da conservação da energia em física diz que existe uma energia total constante dentro de um sistema isolado. O nosso espaço-tempo é
um sistema isolado. Um exemplo factível seria como se fosse a combustão de um carro. Tem a combustão dele com a gasolina, que se transforma em energia térmica, porque gera calor, e ao mesmo tempo se transforma em energia cinética. A energia não morreu, ela se transformou. Ela saiu da explosão para o calor e também saiu para a energia cinética, que é que as explosões do motor vão fazendo o motor funcionar e, consequentemente, as rodas rodarem. Entretanto, a lei de conservação da energia não anula as situações e as relações de causa e efeito, porque a combustão de um carro foi causa da transformação da energia em térmica e em cinética. Basicamente, é como se o ateu estivesse falando que, na verdade, eu não tenho uma origem porque os átomos que me compõem existem, sempre existiram. Ou, sei lá, teve o Big Bang e toda a energia do Big Bang ainda circula até hoje, se dissipando e se deteriorando e se espalhando até que gerasse o Gabriel, ou você que está assistindo esse vídeo, ou essa casa. Então os átomos e toda a massa e toda a energia que estava aqui, ela foi já gerada no ponto da criação do universo, ou seja o que for, ou você pode dar a explicação que você quiser. A questão não é se a energia ou a massa são limitadas, a questão é que há uma relação causal. Existem causas e efeitos necessariamente. Não simplesmente os meus átomos existem desde o Big Bang, mas os meus átomos foram se reorganizando desde aquele momento até hoje em uma sucessão de causas e efeitos para que chegasse até este momento. As relações de causa e efeito não são anuladas, não são quebradas. Isso sem falar que o próprio universo é um sistema isolado. A energia e a massa dentro do universo são isolados dentro do próprio espaço-tempo. A causa da energia e da massa, a causa do espaço e do tempo, precisa necessariamente estar anterior, metafisicamente anterior. Não faz sentido a massa criar a si mesma, porque ela precisaria existir antes de existir. E nada pode existir antes de existir, porque antes de você existir, você não existe. Então o argumento correto é dizer que todo novo arranjo tem causa e efeito. Como falei, isso não muda absolutamente nada. Novos arranjos de átomos e novos arranjos de energia, ou seja o que for que você queira falar, são coisas, são seres. E aqui eu vou trazer uma definição. O que é um ser? Ser é aquilo que é. Eu sou um homem. Eu sou o Gabriel. Eu não sou este celular. Eu não sou este monitor atrás de mim. Eu não sou você. Eu não sou a câmera que está me gravando. Nós somos e não somos coisas ao mesmo tempo. Isso a gente poderia resumir, bem resumido, o que é o ser e agora o que é o não ser. O nada, ele é o não ser. Ele é a negação de tudo o que é. Tudo o que é, tem lá todas as coisas que são, o nada são todas as coisas que não são. Não sei se tá muito claro isso aí. Isso significa que o nada possui predicados negativos. Não existe nada de positivo no nada. Ou seja, o nada nunca é alguma coisa. O nada é a própria não existência. Então, a não existência não pode gerar a existência, porque ela não poderia ser causa da existência, porque ela não é. Ou seja, se não existe nada, se não existe tempo, se não existe espaço, se não existe energia e se não existe matéria, como algo que é o não algo, é até bizarro falar que o nada é algo, porque o nada é o não algo, né? Como algo que é o não algo poderia gerar essas coisas? Como poderia o não espaço geraria o espaço, a não energia geraria energia, o não tempo geraria o tempo e o não espaço geraria o espaço? Isso não faz absoluto sentido. Isso não tem lógica. Do nada, nada vem. Simples assim. Então, sim, todo novo arranjo de energia tem uma causa. E você regredindo todos esses novos arranjos que possuem causas, chega em uma causa primeira, maior do que todos os seus efeitos. Ou seja, a causa primeira não é simplesmente anterior, mas ela é maior, completamente maior do que todos os seus efeitos, porque ela precisa da energia necessária para poder gerar aqueles efeitos. Uma linguagem bem lúdica, tá, pessoal? E aí vem a pergunta clássica: e se existissem arranjos que se reorganizam eternamente?
ou seja, uma regressão infinita de arranjos gerando e criando efeitos, né? Isso é completamente impossível, porque se existem causas últimas, existem causas intermediárias. Se existem causas intermediárias, precisa existir uma primeira causa, porque a definição de causa intermediária é realmente estar no meio. Mas enfim, esse exemplo seria um pouco mais difícil de entender, então eu vou dar um muito fácil de entender. Infinitos reais quantitativos são impossíveis, porque eles são completamente autocontraditórios com as regras lógicas que nós possuímos, sendo a primeira delas a lei da não contradição. Então vamos lá, vamos entender como isso funciona. Existe uma verdade numérica que é impossível fora do mundo das ideias, que é impossível na prática. Se você fizesse um arranjo de 100 números, organizasse esses 100 números, ou seja, do número 1 até o número 100, em um conjunto. Se você pudesse contar todos os números naturais, você veria que existem 100 números, né? Porque do 1 até o 100 você teria 100 números naturais. E você teria 50 números pares, do 1 até o 100. Beleza? Entendido isso? Perfeito. Nós temos aí uma verdade de que existem menos números pares do que números naturais, porque números pares também são naturais, então você acaba dobrando o valor, correto? Agora pense se você pudesse reorganizar esse conjunto infinitamente e não apenas preso nos 100 números que eu falei. Vamos agora pensar que você tem 4 bolinhas, uma bolinha cheia de números naturais e uma bolinha vazia de números naturais, uma bolinha cheia de números pares e uma bolinha vazia de números pares. Então, a sua tarefa agora é infinitamente conseguir reorganizar quantos números existem pares e naturais. Sempre que você pegar um de cada lado, justamente, você sempre vai perceber que sempre existe a mesma quantidade de números nos dois conjuntos. Isso é estranho, porque no nosso exemplo anterior, você sabia que existem muito menos números pares, a metade números pares do que naturais. Só que quando você organiza esses números, você passa a organizar eles conjuntos. Se os números são infinitos, você vai ficar infinitamente organizando. Isso significa que existe a mesma quantidade de números pares e números naturais. Isso é impossível. Isso prova que infinitos reais, quantitativos, não podem existir. Eles são a própria contradição. Então, se existe uma regressão infinita para o passado, essa regressão deveria ser infinita. E isso significa que o presente, agora, nunca existiria. Se o universo que cria o universo, que cria o universo, que cria o universo, que cria o universo, que cria o universo infinitamente, essa sucessão nunca iria parar. É a mesma coisa que quem criou Deus. Então, foi um Deus que criou um Deus, que criou um Deus, que criou um Deus, que criou um Deus. Deus estaria criando Deus para sempre, não simplesmente até agora. Você pode falar assim, então, mas a gente pode estar no meio dessa criação. O universo pode ser cíclico, ele pode acabar. A questão não é se é ciclo ou acabar. Não existiria o presente. Você não estaria no meio de um ciclo, porque não existe uma causa intermediária. Se o universo está criando a si mesmo, criando a si mesmo, criando a si mesmo, agora que você pode pensar que a gente estaria numa causa intermediária, só que isso não existe, porque o presente jamais chegaria, porque o passado é infinito. Se o passado é infinito, como o presente vai chegar? Porque o passado nunca acaba, está sempre em passado, está sempre no passado, o presente não chega. Isso é contradição. Você vai falar, mas isso não faz sentido. Exatamente, não faz sentido, não tem lógica, não tem motivo, não tem explicação. É só ruim, é só sem sentido. Inclusive, eu devo ter me mexido, eu devo ter feito muito barulho, porque eu sou muito burro. E aí então os ateus vão atacar. Que sentido então falar que Deus existe antes do tempo porque não existia tempo? Exatamente por isso que nós não podemos falar que Deus existe, mas Deus é. Ele não está condicionado ao espaço nem ao tempo. Deus é. Deus é. E porque Ele é, Ele está além do tempo e está além do espaço. Ele é metafísico. Isso significa que o físico, o mundo físico, o espaço-tempo, nunca poderia criar o espaço-tempo, porque o espaço-tempo precisaria existir antes de si mesmo. Recapitulando, nós vimos que tudo o que vem a existir possui uma causa. Na segunda premissa, nós vimos que o universo veio a existir através do Big Bang. E a terceira, logo nós podemos inferir logicamente e pela dedução que o universo tem uma causa. Como funciona o argumento lógico dedutivo?
O argumento lógico-dedutivo diz que, se todas as premissas são necessariamente verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa, e se o universo começou a existir, é necessário, é obrigatório e é verdade que o universo possui uma causa. Então, aquilo que nós chamamos de Deus, a causa primeira, precisa existir, precisa ser real e é real. Deus existe e nós podemos provar. Entretanto, fica aqui o desafio para os nossos amigos ateus a tentarem refutar esse argumento. Vocês podem aí mandar para o nosso canal, educadamente, tá, pessoal? A gente valoriza bastante a educação, então vocês vão lá, respondem a gente vai analisar e dar as devidas respostas para todos vocês que tiverem dúvidas e vamos crescer juntos. Não é um desafio tipo, vou acabar com vocês, mas é um desafio amigável que acreditamos que irá edificar a vida de todo mundo. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e não esqueça de compartilhar esse ótimo argumento, que até que enfim, depois de 2 anos, nós resolvemos falar sobre os argumentos sobre a existência de Deus. E também mostrar que o nosso Deus não é simplesmente o Deus da Bíblia, o Deus da antiguidade, mas é um Deus tão real, mas tão real, que é impossível, logicamente, dizer que ele não existe.